Assim, eu li em algum lugar que você foi o último brasileiro a pisar em Homs. Com a guerra, sim. Com a guerra, o único, né? É o único. Então, e não é só isso. Você foi preso, ficou 6 dias preso lá, né? Sem poder falar com ninguém. E por isso você decidiu escrever o livro, eu imagino. Isso. Né? O que tu foi fazer lá, cara? Então, Um monte de lugar tranquilão pra tu ir, pô. Dá Mas pra tu ir pra Jerusalém. Fala pra ele aí, Rodrigo. Jerusalém tem umas quebradas complicadas. Ah, né? é? Eu saí de Israel num dia à tarde, começaram a jogar 760 e tantos mísseis lá. Agora, Eita. mês passado. Não, então, pô, Mas vamos falar. Vai pra ilha de Marajó, irmão. Búzios. Vai pra Búzios. Búzios. Não, cara, eu sempre falo, tava até falando com o Rodrigo no carro agora sobre isso. Eu sou muito movido por histórias humanas, né? E aí quando tem um evento global, de importância grande, eu fico sempre pensando nos seres humanos, né? Uhum. E desde a época de faculdade eu tinha um sonho de cobrir uma guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio, que é onde a coisa, né, realmente acontece, né? Guerra no Paraguai não tem graça, né? E aí quando começou a guerra na Síria, em 2011, eu fiquei acompanhando, né, lendo notícias, tudo que saía, e o epicentro da guerra naquele momento era a cidade de Homs, né? Que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Nem isso as pessoas aqui sabiam, porque aqui no Brasil só saíam matérias, a gente chama de matérias enlatadas, né? Que vem de agências de notícias. Aí saem matérias só numéricas, né? Tipo, morreram 120 pessoas hoje em Homs. Aí você lê a matéria, tinha lá uma declaração da ONU, uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG ligada a ativistas, e mais nada. Não tinha nome de ninguém que morreu, não tinha história das pessoas, como é que é viver nesse Frio, lugar, né? entendeu? Frio pra cacete. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, né? Na época que começou a guerra, eu estava no Estadão, né? No jornal. Meu trabalho não era fazer matéria, eu era editor. Mas acompanhando tudo isso, eu falei, cara, eu quero ir para esse lugar, entendeu? Eu quero cobrir essa guerra. Mas não era meu trabalho fazer aquilo, cobrir guerra, né? E toda matéria que vinha, saía, todos os veículos, Igor, sem exceção no Brasil, TV, jornal, revista, portais, todos, matérias só assim, numéricas e oficiais. Uhum. Eu saí do Estadão e fui para a Isto É. Na Isto É, meu trabalho também não era fazer matéria, não era repórter. E eu, por conta própria, articulei tudo, até que eu consegui o visto de imprensa para ir para a Síria, cobrir a guerra, para mostrar o que eu chamo de o lado humano das histórias, no caso da guerra. Eu queria muito mostrar isso. Como é que a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? O dia a dia, as famílias, os jovens, os casais, as crianças, eu queria ver isso. O comércio, o negócio na cidade. E aí, quando consegui o visto de imprensa, eu fui até a direção da Isto É, falei, estou com visto de imprensa, quero ir para a Síria cobrir a guerra. Sei que não é meu trabalho aqui fazer isso, mas queria saber se vocês têm interesse e me autorizam aí. Obviamente, eles gostaram da ideia, me autorizaram, me deram todo o apoio. E assim, em maio de 2012, fez agora 10 anos, eu fui para a Síria para cobrir a guerra e fui para a cidade de Homs, né? Que era, naquele momento, onde a guerra estava pegando de verdade. Tu chegou na Síria e foi pra essa cidade ou você já voou direto pra lá? Não, com a guerra, o aeroporto de Damasco estava fechado. Tá. Então, o próprio governo sírio, né, quando me deu o visto, me orientou a ir para Beirute, no Líbano, e de Beirute entrar na Síria por terra, né? Tá. E tem até foto num livro dessa... Tá até na contracapa, se você pegar atrás, você vai ver. Tem uma foto do passaporte. Tá vendo Aqui. aí? Tem, não tem? Tem aqui, ó. Então, nesse visto, tem uma frase manuscrita, assim, perpendicular, você tá vendo aí no cantinho, que eles escreveram em português e em árabe a seguinte frase. Procurar o Ministério das Informações imediatamente após a chegada. Exatamente. Eles queriam que, quando eu chegasse em Damasco, fosse ao Ministério da Informação. E eu sabia que isso era para... Eles iam colocar um oficial do governo na minha cola para me impedir de ir para a guerra. Porque em Damasco não tem guerra. Eu fiquei em Damasco uma noite e uma manhã, passei pela cidade, estava tudo normal, cinema aberto, shopping, comércio, pessoas na rua, tudo bem em Damasco. E o governo, naquele momento e até hoje, o governo tem um discurso de que não tem guerra na Síria. Eram só ataques do governo contra terroristas. Só que em Homs, uma cidade gigante, como eu falei, era o governo matando o próprio povo. É lógico que tem também questões terroristas, tinha células terroristas que também explodiam carros em bairros em Damasco para atingir pessoas ligadas ao governo,
Mas não era aquela coisa. Em Homs, cara, quem quiser procurar as imagens no Google, coloca Homs, H-O-M-S, guerra, e vai ver as imagens. É assim, era o exército do país destruindo a cidade, matando pessoas, rebeldes e inocentes. Então, o governo não tinha interesse que a imprensa estrangeira mostrasse isso. Então, por isso, eu não fui no ministério. Eu cheguei em Damasco, não fui ao ministério, consegui dar um drible lá neles, peguei um ônibus normal e fui para Homs para cobrir a guerra lá. E aí, por isso que tu foi preso, porque tu não foi no ministério. Nunca me disseram porque eu fui preso. É? Eu deduzo até porque isso não é crime de prisão, né? Isso, não ir ao ministério, eu apenas não segui uma recomendação deles. Não descumpri nenhuma lei, não Não cometi tem nenhum uma lei crime. dizendo que você chegou lá, Não. tem que ir no ministério. A lei é o visto. Eu tinha o visto de imprensa para trabalhar no país. Então, eu fui lá fazer meu trabalho. No máximo, o que eles poderiam fazer, se não me quisessem em Homs, seria me mandar de volta para Damasco. Não me prender, né, cara? Eu cheguei em Homs, já estava fazendo fotos e vídeos da guerra, a cidade sendo destruída. Tem uma foto também, está na contracapa do livro, de um prédio com chamas no topo. Sim, tá aqui. Isso aí foi um avião da Força Aérea Síria, jogou uma bomba. Isso aí, essa foto eu que fiz. Eu estava na cidade, em Homs, teve essa explosão. Tem uma cena bem interessante que eu conto no livro. Eu faço muitas palestras sobre essa história, né? Inclusive, eu montei uma palestra corporativa para empresas que eu faço analogias de tudo que eu vivi na Síria com o ambiente corporativo, que é o dia a dia do trabalho e também da vida. E por que essa foto é interessante? Porque eu estava lá, né? A gente fala brincando, como você falou aqui, o Rodrigo sabe. Ah, você é louco de ir para lá? É lógico que não é loucura, é um trabalho, né? Tem até uma frase do Hamlet que ele fala: há muito método nessa loucura, né? Que é meio isso. Cara, eu fui para a Síria cobrir a guerra, né? Me preparei muito, mentalmente, espiritualmente, para o que poderia acontecer lá. Então, cara, se eu estou lá com a missão de cobrir a guerra e estoura uma bomba, eu tenho de fazer foto, eu tenho de ir para onde está a bomba, entendeu? E aí foi curioso, porque as pessoas, obviamente, correndo na direção oposta da explosão, e eu indo para a explosão, né? E eu falo muito isso, que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? O ambiente de trabalho é a vida mesmo. Quando a bomba explode, né? Ou seja, quando surge um grande problema, como você se comporta? Tem 3 posturas, né? Você pode ficar na sua quieto, fingir que não é com você, né? O mundo acabando aqui, você na sua, né? Isso pode ser na empresa, né? Você pode fugir, né? Vou tomar um cafezinho aqui, né? O mundo acabando, você sai de perto. Ou você pode, né? Tô aqui para ajudar a resolver, né? Naquele momento, eu falo muito isso, Igor. Não é, sinceramente, as pessoas às vezes falam: nossa, você é muito corajoso. Não é isso. De verdade, não é isso. Não sou corajoso, não sou valentão. Só que eu estou lá com uma missão muito clara. Eu vou cobrir a guerra. Eu saí de São Paulo, cara. Fui lá para Homs, um trabalho do campo para chegar naquele lugar. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir chegar lá. Cheguei para cobrir a guerra. Explode uma bomba, eu vou fugir da bomba, então não vai, né, velho? Então fica em casa, né? Mas não é? É. E aí eu fui lá e fiz a foto da explosão. E aí, pouco depois desse momento da explosão, eu na rua, em Homs, estava num táxi, indo encontrar com um cara que era a minha fonte lá, e aí fomos parados numa barreira militar, pegaram minhas coisas, e aí foi quando eu fui preso e começou todo o inferno, de tortura, ameaça de morte, foi punk. Ficou 6 dias na cadeia, né? Eu Junto fiquei com os outros caras. Eu fiquei 6 dias preso, né? Me colocaram numa cela, num presídio, numa cela um pouco menor do que... Acho que é o tamanho desse estúdio aqui, da nossa sala aqui, do estúdio aqui. Eu e mais de 20 presos. No presídio eu dormia no chão, comia no chão, foi muito, muito angustiante. Ninguém me dizia nada do governo, se eu ia ficar lá para sempre, se eu ia ser solto no dia seguinte. Nunca me disseram por que eu fui preso. Não me deixaram dar nenhum telefonema, né, para avisar ninguém que estava preso. Então, assim, além de estar preso, eu sabia que ninguém sabia da minha prisão, porque não me deixaram avisar ninguém. E os dias iam passando e a angústia só aumentava, né? Só que aí, cara, nesse ambiente de terror, de medo, de angústia, surgiu uma coisa muito bacana, que é uma parte muito legal do livro, bonita mesmo, que é a minha relação com os presos. Eu fiz 3 grandes amigos lá dentro. Um deles falava inglês, né, que foi o cara que, assim, virou meu irmão lá, né? Aliás, graças a esse cara, o nome dele é Amar Ali, graças ao Amar, eu consegui entrevistar os outros presos, né? Porque o Amar fazia, às vezes, de intérprete, né? Então, eu consegui conversar com os outros presos, e aí tem a história deles no livro, de cada um, por que estava lá, como chegou, não sei o quê. E com esses 3 caras, cara, o Amar, o Adnan e o Alid, eu fiz uma relação de irmão mesmo, cara. Em poucos dias,
Assim, foi uma coisa assim muito especial, sabe? Assim, Mas todos eles eram locais, só você que era estrangeiro. eu era o único estrangeiro, o único jornalista, eram todos presos comuns lá da região, todos árabes, todos muçulmanos. Eu era o único não muçulmano na prisão. Aliás, eu queria até aproveitar e perguntar para o Cléster. Você não era muçulmano, você era o único não muçulmano Quem ali. pergunta é ele, você é convidado. Ele é convidado, viu? Ele tá com medo, ele tá com medo. Já tá querendo pegar o tempo. Tá vendo, né? Ele falou que sou sócio. Não, mas é porque eu tive essa curiosidade mesmo. Você falou que era o único não muçulmano ali, cristão ocidental. Como é que era essa relação? O fato de você não fazer as orações com eles se sentiam ofendidos? Cara, isso é uma coisa muito legal. Eles perguntaram sobre o profeta Jesus para você, alguma coisa? Isso é uma coisa muito bacana, que eu conto bem no livro isso, que é o seguinte. Quando eu fui preso, o que é que aconteceu? A maior parte dos presos foi para os blocos, né, grandes, né? E eu e mais uns 10, 15, não lembro, fomos para essa ala subterrânea. Quando a gente desceu, né, para essa ala subterrânea, eu tentando explicar para o agente penitenciário que eu não tinha feito nada de errado, que disseram que eu ia embora, não sei o quê. Falou um cara em inglês e o cara não falava inglês. Aí foi quando o Amar, que eu não conhecia, né, vi o cara naquele momento. Ele estava em pé quando a gente estava entrando novos. Eu soube depois, por exemplo, que a nossa ala era muito flutuante, a população carcerária. Entrava gente e saía gente todo dia. E aí, quando vai entrar novos presos, tem aquela curiosidade, né? Os caras abrem as celas e fica todo mundo na porta olhando quem está chegando. A única cela que ninguém abria a porta era do Anansi, do traficante de armas. Aí o Amar estava em pé na porta da cela, da primeira cela. E ele me ouviu falando inglês com o agente penitenciário. E viu que o cara não sabia falar inglês, né? Aí ele falou assim, posso ajudar? Eu falei, por favor, explica para ele isso, beleza. O Amar explicou para o cara e falou, ele falou que teus documentos estão em Damasco, estão com o governo e vão esperar eles autorizarem a tua saída, mas que você deve ir embora amanhã. Eu falei, cara, vou dormir aqui então, passar a noite aqui? Ele falou, Eu falei, não tem condições, cara. Isso era tipo 4 da tarde. Eu tenho de ir embora hoje, não vai rolar, enfim. Aí eu pensei, bem, ao menos aqui tem um cara que fala inglês e que demonstrou que está a fim de ajudar. Vou ficar aqui nessa cela, né? Entrei na cela. Isso era umas 4 e pouca da tarde. Assim que entrei na cela, rolou uma curiosidade muito grande dos outros presos em relação a mim. Aí rolou meio que uma coletiva. Os presos faziam perguntas em árabe e o Amar traduzia, né? E aí perguntaram, você veio de onde, por que está aqui, veio fazer o quê, não sei o que, dará. E aí isso tudo falei para voltar para a pergunta do Rodrigo. Dos 20 e poucos presos que estavam lá, tinha só uns 4 ou 5 de galábia, que é a roupa do homem muçulmano. E quem usa galábia é o cara que é mais conservador, mais tradicional. Os jovens não usam, é muito raro, né? Jovens usar galábia, né? Usam roupas normais como a gente, né? Mas são muçulmanos. Então, quando o cara está de galábia, é porque o cara é mais conservador. E aí um preso desse de galábia perguntou se eu tinha religião. Aí eu falei, tenho. Só falei isso, tenho. Porque assim, eu tenho origem italiana, que é essa cara também de árabe, né? O rosto fino, narigão. E eu fui para lá de propósito, assim, eu sempre brinco, eu fui fantasiado de árabe, porque assim, eu peguei muito sol, fiquei bem bronzeado, barba grande, então tem foto minha no livro, você vai ver, eu parecia um árabe. Todo lugar que eu ia lá, os caras iam falar comigo em árabe, e eu fingia que entendia. Aí, quando chegou lá na cela, esse cara perguntou, tem aí a foto? Você passou agora, não tem um caderno de foto? Aí, por aí, vê, tem uma foto minha aí, não tem? Essa aí, ó. Eu tava assim lá, entendeu? Isso aí... Igor, tem uma foto aí, um detalhe, é uma queimadura no meu rosto que o delegado queimou com cigarro, para me obrigar a assinar um documento policial em árabe. Eu assinei um documento policial sob tortura, cujo conteúdo eu não sei, mas enfim. Aí esse cara perguntou se eu tinha religião, eu falei, tenho. Aí ele perguntou assim, você é muçulmano? Aí eu falei que não era muçulmano. E aí ele perguntou, qual a tua religião? Eu falei, eu sou cristão. E aí a pergunta do Rodrigo, né? Isso, cara, foi fantástico. Eu falei que eu era cristão, no meio de 20 e tantos muçulmanos. Fiquei preso com esses caras naquele tormento, naquele inferno, durante vários dias. E em nenhum momento, cara, senti nenhuma atitude de agressividade de ninguém comigo, sabe? E teve uma coisa que foi muito, muito especial. Nesse momento, eu tinha acabado de entrar na prisão. Rolou essa coletiva, né, dos caras comigo, tinha falado tudo quem eu era, de onde eu vim e tudo mais, inclusive que eu era cristão. Isso era, como eu falei aqui, umas 4:30 da tarde, mais ou menos. E aí chegou a hora, pouco depois chegou a hora da oração deles, que é quando o sol se põe. Eu, como já falei, eu sou cristão,
mas tenho uma grande admiração pelo povo muçulmano, pela história deles, pela cultura, pela religião. Já tinha ido em vários países de língua árabe, alguns muçulmanos, já tinha ido em várias mesquitas, já entendi um pouco do ritual deles, da oração, chama Adhan, né? E o Adhan é o cântico que precede a oração. Quem já viu o filme de mundo árabe, é muito comum os caras colocarem essa música, né, para ter o clima do muçulmano. Nas mesquitas, no minarete, eles... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu la, né? E aí, o Amar, que naquele momento não era amigo meu ainda, né? Eu conheci o cara fazia poucos minutos, ele levantou, virou assim para o canto da cela e começou a cantar o Adhan. Aí eu sabia, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Os caras estão aqui nesse inferno, nesse tormento, e vão orar aqui. Enquanto o Amar cantava, o Rodrigo falou, tem o processo de limpeza deles, né? Vão se lavar, assar o nariz, lava atrás da orelha, lava as partes íntimas, não sei o quê, para fazer a oração. E eu vi naquilo, falei, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Começaram a se organizar, né? Ali a posição para fazer a oração, não sei o quê. O Amar acabou de cantar, foi lá para frente do grupo para começar a oração. E naquela angústia que eu estava sentindo, eu fiquei muito afim de orar com eles, para sentir aquela energia boa da fé, né? Mas eu pensei, bicho, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar aqui no grupo, vai dar uma confusão nos infernos, né? Capaz de ter briga. Aí eu pensei, mas, bicho, já estou aqui mesmo na merda, né? Assim, uma confusão a mais ou a menos, não faz nem diferença. Aí eu fui orar com os caras. Levantei, entrei no grupo, fiquei lá minha quieto, né? E aí na frente do grupo estavam o Amar e outro cara. Esse outro cara me viu levantando e entrando no grupo. Aí esse cara esticou assim o braço, andou um pouco para trás e segurou no meu braço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Ele me puxou para frente do grupo, para perto dele, e fez assim, tipo, olha para mim, faz os meus gestos. Eu sabia já um pouco de como é que era, eu falei, beleza. Aí ele começou a fazer os gestos, né? A oração começa com uma repetição. O líder fala uma coisa, você repete. Então até ali eu estava indo bem. Aí depois para, os caras vão orando, né? E aí começa o que o Rodrigo falou, de agachar, colocar a testa no chão, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia fazendo isso com eles. Só que aí, quando entrou na parte da oração, que vai mais, né, em árabe mesmo, eu fiz lá todo o ritual, mas orando na minha cabeça em português. Quando acabou a oração, cara, eu estava muito emocionado, cara, porque foi muito forte, assim, toda aquela angústia, o sofrimento, depois aquela coisa de estar ali orando com eles, sei o quê. E eu senti muita vontade de chorar. Mas eu pensei, cara, não vou chorar aqui, sabe? Eu trinquei os dentes e senti o olho lacrimejando, mas assim, sabe, não chorei. E só que os caras viram eu emocionado. O Amar e mais outros dois caras, justamente o Adnan e o Walid. E aí o Amar e o Adnan, que viraram, tipo, o Amar foi o irmão mesmo, assim, o Adnan e o Walid viraram amigos muito próximos. Aí o Amar e o Adnan me viram emocionado e os dois caras vieram e me abraçaram, velho. Igor, aquilo fazia pouco mais de meia hora que eu tinha entrado na prisão, velho. Ninguém era meu amigo ainda, né? Os caras vieram por solidariedade, por generosidade, né? Me abraçaram, me confortaram. Bem tratado, assim, senti amizade, solidariedade, generosidade da parte deles, sabe? Tu ainda conversa com esses caras? O Amar teve uma coisa muito bacana. Eu saí da prisão, eles ficaram lá, né? Aliás, um dia que eu fui solto, esse anel aqui, ó, eu ganhei do Adnan. Tem uma foto dele aqui no O livro. Adnan, ele vendia anéis e chaveiro na prisão. Aí quando eu saí, ele foi me dar um anel. Eu já tinha um anel, que eu nem estava com ele na prisão, deixei em casa, que eu usava um dedo mindinho. Sempre gostei de anel. Aí ele me deu um anel dourado, feio pra cacete. Eu falei, não quero isso não, não sei o quê. Eu achando que ele queria vender, né? Pô, o cara querendo te dar o anel e tu fazendo pois um pouco do anel. Vai dar um anel pra outro, Na primeira eu segurei, hein? Na primeira eu tanquei, já deve ter visto. Eu falei, vai dar um anel pra outro. Falei pra ele. Aí ele pegou outro anel e aí eu joguei vôlei muito tempo, eu tenho o dedo aqui torto, tá vendo aqui mesmo, tá vendo? Aí o anel não entrou. Aí ele pegou esse aqui e foi colocar e esse passou. Aí eu até pararam com aquela, tá bom, beleza, valeu. Aí eu falei, quanto é? Porque ele vendia anéis, né? Aí eu falei, how much? Aí ele não falava inglês, muito pouco. Ele falou, no, for you, com sotaque, né? For you. Aí eu falei, não, money, how much, for you, how much? Aí ele falou com sotaque, falou assim, no, for you, remember me in Brasília. Aí me deu o anel, beleza. E aí não tiro mais dedo, só tiro quando vou para a academia. Então, cara, essa generosidade, sabe assim, essa bondade das pessoas, sabe? Quando eu saí da prisão, esses caras estavam numa alegria, velho, você não tem noção.
Os caras ficaram realmente felizes porque eu estava indo embora. Eles iam ficar lá. Só quem estava saindo era eu, sabe assim? E os caras ficaram uma alegria, cara, tão linda, sabe? Porque eu estava sendo solto. E aí, quando eu saí da prisão, voltando à tua pergunta, eu dei por Amar o meu cartão, né? Da revista, que eu estava na época, na Isto É. Com o meu telefone celular e o telefone da redação, na minha mesa. Fui embora, eles ficaram lá. Depois de uns 3, 4 meses, eu estava um dia trabalhando, o telefone tocou, eu atendi, era o Amar. Aí, cara, super emocionante, né? Meu irmão, mas tá, conversamos. Beleza. E aí, desde então, a gente fosse falando a cada 2, 3 meses, ele me ligava para ele, até que já faz um bom tempo, até desistir de ligar, eu fiquei ligando para ele, o telefone dele não atendia, nem em casa, nem no celular. Eu quero crer que ele tenha ido embora para outro país, com a mulher dele, não sei o quê. Mas o Amar foi o único com quem eu falei depois da prisão, dos presos, né? Mas eu fiz amigos fora da prisão, no governo da Síria, inclusive, um cara muito bacana, o Fadi. E até hoje sou amigo de um cara que, o vice-cônsul do Brasil, que era o vice-cônsul em Damasco na época, foi esse cara que me tirou da Síria. Eu saí da Síria, vê que coisa louca, Igor. Eu saí da Síria dentro de um carro oficial da Embaixada Brasileira. O motorista da embaixada, eu e o João, que é esse vice-cônsul, ele me levou de Damasco, porque do presídio me levaram para Damasco, né? Aí eu fiquei mais 3 dias lá em Damasco, sendo monitorado por um cara do governo da Síria, que é o Fadi, que virou também meu amigo. E aí, depois de 3 dias lá, o João, que é o vice-cônsul, foi comigo. Isso que o Rodrigo falou, de confiscar suas coisas, eu só tive minhas coisas, passaporte, máquina fotográfica, a filmadora, o celular, eu só tive isso de volta quando eu fui com o vice-cônsul do Brasil no Ministério da Informação da Síria, pegar minhas coisas, e aí no carro da embaixada a gente foi de Damasco até Beirute. Eu saí da Síria dentro de um carro da embaixada brasileira, cara. No fim das contas, tu ficou lá quanto tempo? 6 dias preso, mas... Eu fiquei ao todo, acho que 10 dias. Acho que foram 10 dias. Os 7, mais 10, 11 dias, por aí. Entendi. Meu pai. Caraca, que briga, hein, cara? Foi pesado o negócio, cara.